Irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos nós, para vocês, para nós também. E são momentos, alegres na presença do Senhor. E alegrei-me, quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu estive aqui uns 15 anos atrás, aproximadamente, ministrando em um seminário que foi levantado aqui nesta igreja. Eu não sei se tem alguém da época aqui que não esteve conosco aqui na ministração, na cozinha. Então, a gente somos familiar. Por quê? Porque teu pai, José Cipriano de Moraes, isso mesmo? José Cipriano, eu tinha cerca de entre 12 a 14 anos, tocava cavaquinho e bandolim, e teu pai tocava violão. E teu pai, como presbítero, serviu ali no Parque Fluminense, no período da gestão do pastor Casimiro. Eu não sei se chegou a pegar até Caleb, mas Casimiro com certeza, Foi nos anos 68, 69. Pois é. Então, meus irmãos, a doutrina é a mesma, a estrutura. Eu estava prestando atenção aqui na estrutura da Assembleia de Deus. Você seguiu direitinho as raízes. Assembleia de Deus é isso aqui que nós estamos vendo, que nós estamos participando. Esta é a Assembleia de Deus que conhecemos nos anos 60, 70, 80. Aí houve nós vamos falar disso aqui, mas graças a Deus pelos valores resgatados e por voltar ao primeiro amor. Nós passamos uma situação, estamos passando, de luto. Nosso genro, o Senhor levou para a glória com 35 anos de idade, deixando nossa filha com 2 netos. E há muita dor. Mas o Senhor conforta. Eu passei a mensagem para o nosso pastor, que nos convidou. Agora, antes, eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Senhor Jesus e a igreja por ter nos chamado, escolhido e confiado, através do nosso pastor. É Fábio, Flávio. Faço uma confusão entre Flávio e Fábio. Então, graças a Deus, também o nosso pastor. Trago aqui a saudação do nosso pastor Romildo Cordeiro, Assembleia de Deus de Mantiqueira. Estou com minha família, minha esposa, a parte dela, minha esposa e meu filho Gabriel. E vamos então abrir a palavra do Senhor ao nosso tema, que está na palavra de Paulo, da parte de Deus, dirigida a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, de onde saiu o nosso tema. Vamos trabalhar aqui dentro do que o Senhor colocou em nossos corações, conforme o pastor expressou na oração. Recomendação de Paulo a Timóteo: tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Amém? Podeis assentar. Nossa apostila está em PDF, foi passada para aqui, Quem desejar, é só imprimir a apostila, que ela está pronta. Bem, irmãos, a primeira chamada de atenção para a nossa observação, para a nossa sensibilidade, é a questão, tendo cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, é a questão do obreiro e seu ministério. O ministério tem que ser a extensão do obreiro, da vida do obreiro. O ministério é o conteúdo de Deus, é o depósito. Paulo recomendou a Timóteo para guardar o depósito. Há um depósito celestial no vaso de barro, é um tesouro. Como disse Pedro, ouro e prata não tenho, agora o que tenho isso eu te dou. E a primeira observação, o primeiro cuidado que devemos ter com a vida pessoal na qualidade
de membro do corpo de Cristo e na chamada ao santo ministério, ou como obreiros, ou na chamada ao santo ministério ou aos serviços auxiliares, também ministeriais. Então é interessante, a gente tem que dar uma olhada mais introspectiva. O Paulo disse, ai de mim. Isaías disse, ai de mim. Daniel, diante da presença de Deus, caiu como morto, Ezequiel também. E como é que está a gente? Essa visão introspectiva, olhar para dentro, para verificar se a palavra de Deus, viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada aguda de 2 gumes, se ela está penetrando a divisão de alma e espírito, parte espiritual e material, divisão de alma e espírito, a tricotomia aí, divisão de alma e espírito, a parte física, penetração nas juntas, nas medulas dos ossos. Olha a cura para o corpo físico, enviou a sua palavra e os sarou. A palavra que penetra a divisão de alma e espírito, ela continua no seu trabalhar, na sua operosidade, em nossas juntas e medulas dos ossos. Se não for o propósito de Jesus levar, ele cura. A palavra é refrigério para os ossos, é medula para o umbigo, é saúde físico, mental, emocional, espiritual. A palavra é viva e eficaz. Alguém falou aqui na palavra rema, a palavra dizente de Deus, a revelação direta do trono, a iluminação na profecia bíblica, junto e medula dos ossos, e não para aí. Aí ela vai trabalhar nos pensamentos com profundidade, que o Espírito Santo penetra as profundidades do nosso ser. O Espírito Santo tanto penetra as profundezas de Deus, como as profundezas nossa, capaz de gemer, e geme, para tirar de dentro de nós aquilo que não conseguimos expressar, mas Ele como morada permanente, pela unção, pela graça, pela construção de nossa vida, não visitação, pela construção, ao gerar o fruto do Espírito, as 9 virtudes do Espírito, também trabalha na nossa mente, verificando, examinando, com a intenção dos nossos corações. Afinal de contas, todas as coisas estão nuas, estão descobertas, patente aos olhos daquele que havemos de prestar. Salomão escreveu que o Sheol e o Abaddon, quer dizer, o inferno o inferno e o poço da perdição, poço dos abismos, o inferno e o poço do abismo, o Hades e o poço do abismo, está descoberto diante do Senhor. Aí Salomão pergunta, quanto mais o coração dos filhos dos homens? Se o inferno e a parte abaixo do inferno, submersa, poço sem fundo, está descoberto diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens, porque com ele havemos de tratar. Por isso, como obreiros, aprovado por Deus, de que não tem que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade, tem que estar apto, tem que estar sensível ao Espírito Santo de Deus, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que trabalha na nossa vida, ministrando a nossa própria vida, de dentro para fora. A santificação é espírito, alma e corpo, não é corpo, alma e espírito, é o espírito. A santificação do espírito nos separa para Deus. Aquele que se une a uma mulher faz com ele um corpo, mas quem se une a Cristo faz com ele um só espírito. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedirem na oração será feito por meu Pai. Essa unidade, ser um com Cristo, ser um com a palavra. Cuidado de ti mesmo e cuidado da sã doutrina. Cuidado com a vida, cuidado com aquilo que ensina.
Pregue o Evangelho, pregue com a vida, se necessário for, até fale. Hoje não quero entrar aí agora. Vamos pregar com a vida, irmãos. Nós estamos vivendo a maior crise de apostasias, dentre os sinais da segunda vinda de Cristo. A apostasia é mais grave. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Vamos deixar o Espírito falar mais um pouco da nossa vida, nosso testemunho. Paulo fala das qualificações do obreiro, qualificações morais, espirituais. Outra coisa, além da nossa vida ser extensão do ministério, o que dizer da família? Que se a gente não souber ordenar a nossa família de acordo com princípios, de acordo com a ética cristã, também não está apto. Ora, se não sabe ensinar a sua casa, como é que vai ensinar o povo de Deus? Então o ministério é uma extensão pessoal, uma extensão da família. Se não tiver vida com Deus, se a família não tiver eu e a minha casa, serviremos o Senhor? Serás salvo tu e a tua casa? Noé, entra na arca com a tua família, porque te vi justo, eu vi você justo. Raabe reuniu toda a família, Lídia, toda a família. Mas existe uma extensão, porque em casa, irmão, não se prega com palavras, se prega com vida. Pregação para vizinho, parente, família com vida. Não adianta. Por isso que fala que a mulher sábia ganha um marido sem palavra e edifica a sua casa. Ao contrário disso é outra coisa. Mas também o marido que não sabe coabitar com sua esposa devidamente, coabitando com ela como coerdeira do reino, considerando a mulher como vaso mais fraco, está falando de sensibilidade, está falando da questão emocional da mulher, muito mais sensível. Cuidado, que se não coabitar direito, se não viver de acordo, vossas orações serão impedidas. Imagina o obreiro com orações impedidas porque habita mal com a esposa. Estamos dentro do tema, cuida de ti mesmo. Agora um panorama breve aqui, uma visão das epístolas paulinas. Paulo escreveu 13 epístolas, 13 cartas doutrinárias. E dentre as 13, 4 são pessoais ou pastorais, que nós estamos tratando uma delas, 1 Timóteo, e naturalmente alguma coisa sobre 2 Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo, carta pastoral, ela tem mais um tom congregacional, e a segunda carta é mais ministerial e pessoal, certo? Então, 9 cartas escritas às igrejas e 4 cartas escritas aos pastores. Toda a escritura é útil para ensinar, para educar, para instruir, para nos formar, para nos construir. Mas tem uma parte das escrituras que foi escrita diretamente à igreja, são as epístolas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aonde estão a doutrina dos apóstolos? Nas epístolas, 21 epístolas doutrinárias, que ensina, que educa, que nos edifica, que nos constrói, para que não sejamos levados por vento de doutrinas ou por heresias. Nós devíamos saber as escrituras doutrinárias, em essência, que são as 21 epístolas, porque foi escrita diretamente para nós. E todos os pastores deveriam saber de qual salteado, letra por letra, das epístolas pastorais foram escritas para eles, ou para nós, obreiros que são pastores. Então eu tenho por obrigação de ter conhecimento de causa, conhecimento das escrituras, para que eu possa manejar bem a palavra da verdade das epístolas. A cada epístola, eu não falo aqui todas porque não vai dar tempo. E as pastorais que recomendam a minha vida e o santo ministério. Se fizermos isso, vai dar certo. Portanto, a Bíblia, na divisão e consideração geral do Novo Testamento, nós temos histórias, temos
doutrinas e profecia. Aonde estão as histórias? Aonde está a história? História de Cristo, uma biografia, não tão completa, mas a biografia de Cristo, a história de Cristo nos 4 evangelhos, conhecido por nós muito bem. E a história da igreja, em Atos dos Apóstolos. Lucas cobre 30 anos aproximadamente da história da igreja. O livro de Atos não tem amém. Se continuar sendo escrito, nós estávamos lá. Mas Deus deu uma demonstração para a gente, uma pista, certo? Uma palazinha para a gente da história da igreja, durante 30 anos, que vai dos anos 30 e os anos 60. A vida de Cristo, seu ministério, morte e ressurreição, ascensão, sepultamento, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e glorificação, os evangelhos. E a segunda série é de natureza doutrinária, que são as epístolas. E a terceira é profética. O único livro profético, essencialmente, do Novo Testamento é o Apocalipse. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui, nós estamos abrindo um canal, Conversando com a Bíblia. Vai chegar a vocês. Falta agora gravar, já abrimos o canal, falta gravar. Eu estou gravando 6 vídeos sobre o Apocalipse. Não, deixa eu ver se eu me lembro. O primeiro é introdução ao Apocalipse e visão panorâmica do livro. O segundo, a grande tribulação, doutrina da grande tribulação no Apocalipse, trata de escatologia. Terceiro, o milênio, o reino milenial de Cristo e o juízo final. Quarto. Quinto e sexto, novos céus, nova terra, o estado perfeito e eterno. Apocalipse 21 e 22. E por último, os símbolos, alguns símbolos do Apocalipse. O Apocalipse tem mais de 300 símbolos, nós estamos tratando de pelo menos 100 símbolos no Apocalipse, que o livro é revestido de imagens, revestido de simbolismo. Mas nem tudo é símbolo. A gente tem literalidade e tem simbolismo. Tem a parte histórica do Apocalipse e tem a parte profética. É um livro histórico profético. Isso aí é uma pequena demonstração. Então nós vamos fazer, irmão, para a glória de Deus. É um projeto do nosso coração de muitos anos, conversando com a Bíblia. Não é polêmica, nem é discutir escolas teológicas. É conversar com a Bíblia. É o que eu estou fazendo aqui, conversando com a Bíblia. A gente precisa conversar com a Bíblia, porque a Bíblia é Cristo. Cristo é a palavra. A Bíblia é a boca de Deus. Então o Senhor está falando com a gente. Li a Bíblia toda 201 vezes, agora estou na 202. Estou hoje, Jeremias 18, Casa do Oleiro. Eu comecei a ler a Bíblia compromissado com 25 anos, tem 43 anos que eu estou debruçado neste livro. Eu estou contando como testemunho de vida. Pois bem, vamos nós. Cuidado com a sã doutrina. Primeiro nós vamos falar do ministério, no caso de Timóteo, e trazendo para nossa analogia e aplicação, os nossos ministérios. Cuidado com a sã doutrina. Sã doutrina para doutrina sadia, doutrina salutar. A sã doutrina, a doutrina santa, a verdade cristalina, genuína. Quer ver só? Jeremias 10:10, Deus é a verdade. João 14:6, Jesus disse, eu sou a verdade. João 14:17, o Espírito de verdade, o Espírito Santo, o Espírito de verdade. João 17:17, Pai, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é verdade. A verdade é o Pai, Filho, Espírito Santo, é a palavra de Deus. Pronto, fechou. Falam tanta coisa no relativismo, né? Mas a verdade divina é absoluta, é plena, é cristalina, é luz. Deus é luz, não há nele trevas nenhuma. Se disser que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos, sua verdade não está em nós. Esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma.
Agora, se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão, olha aí, temos comunhão uns com os outros. Salmo 133, Efésios 4 fala de comunhão, de unidade. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse purificar é ato contínuo, purifica, está purificando, continua purificando. É como alguém disse, o mais limpo não é o que menos se suja, é o que mais se lava. A gente precisa ser lavado pelo sangue, lavado pela palavra diariamente. Nós colocamos assim, as epístolas, 1 e 2 Timóteo, assim como a de Tito, são conhecidas como epístolas pastorais. Elas oferecem instruções, orientações, recomendações específicas aos ministros, ordenado ao santo ministério, com o objetivo de guiar e fortalecer o seu trabalho pastoral. Neste contexto, vemos Paulo exortando a seu filho na fé, Timóteo. Pai na fé, Paulo, filho na fé, Timóteo, dizendo: tendo cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Esse cuidado chama atenção para o zelo. Lembra do zelo de Cristo? O zelo da tua casa me devora. Como é que está o zelo pela casa de Deus? O zelo, o ciúme. Aliás, o espírito que nós habita tem ciúme, disse Tiago. Não seja amigo do mundo, não trave amizade com o mundo carnal, perdido, não regenerado, com suas filosofias, suas ideias, suas culturas. Não ame esse mundo, disse João. Tiago, não tem amizade com este mundo. A amizade deste mundo com este mundo é inimizade contra Deus. Não sejam infiéis, nem adúlteros, nem adúlteras nesse aspecto. Jesus é o único objeto do nosso amor, através do Pai e do Espírito Santo que comunica o amor de Deus em nossos corações. Paulo, não vos conformeis com este mundo. Jesus falou: vocês não são do mundo. Pai, eu não sou do mundo, eles também não são. Eu não vou pedir ao Senhor que tire do mundo, porque eles têm uma missão. A missão aí, eles têm uma missão. Mas peço que os livre do mal, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, tendo cuidado, tendo zelo, atenção, prudência, perseverança. É a questão da manutenção, irmãos. Manutenção é cara. Você faz um propósito com Deus de buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor com profundidade, vou botar minha vida no altar, sim. Vai pagar um preço, e para manutenção. Jesus falou para fazer os cálculos. É melhor não entrar do que afastar. Pedro disse: é melhor não conhecer o caminho da justiça. Quem mais é dado, mais é cobrado. Quem sabe a vontade do Senhor e não fez, muito açoite. Quem não sabe, pouco açoite. Quem pouco é dado, pouco é cobrado. Quem muito é dado, mais é cobrado. Mestre, diz Tiago, vocês mestre, cuidado que o juiz é maior para o mestre, para aquele que ensina. E o primeiro ensino é com a vida, depois com a boca, no santo ministério. Tendo cuidado, tendo atenção, tendo zelo, prudência, perseverança, firmar, defender a verdade e se apresentar a Deus como obreiro. Pode a gente se apresentar a Deus como membro do corpo, agora como obreiro é a missão, meus irmãos. Apresente-se a Deus como obreiro aprovado. Irmãos, aprovação é uma coisa, a aprovação é outra. Israel passou pelo deserto, mas não foi aprovado. Passar pela prova, você tem que passar, eu tenho que passar com dignidade, certo? Com temor, com perseverança, seja pela água, seja pelo fogo. Passar na prova é assim: passaram no mar enxuto, passaram no Jordão enxuto. Os meninos passaram na fornalha, não tinha nem cheiro de fogo. Agora, por que a gente passa pelas águas e sai todo molhado, fica afogado? Por que passa pelo fogo e sai torrado? Tem alguma coisa errada em nossa vida?
está faltando temor, a palavra de Deus, como Israel não temeu e pagou caro, a igreja andou pelo mesmo caminho neste século e na atualidade, no século 21, incrível. Pior ainda, quando passares pela água e pelo fogo, a água não vai afogar vocês, nem o fogo vai queimar. E por que água afoga e queima? Então, passar pela prova, pelo teste, pela experiência, ser experimentado, testado, como se testa um metal. Metal no fogo. Somos joias preciosas? Somos. Há vaso para desonra e vaso para honra. Numa grande casa tem muito vaso. Se alguém é santificado, idôneo, está na qualificação ou na classificação de vaso para honra. Só que esse vaso, disse Pedro, que é a prova da nossa fé, é mais preciosa do que ouro, ou do que o minério, ouro, prata, ou pedras preciosas para tirar a escória. Tem que passar para sair a casca, irmãos. Fica miolo. Tem que ter fruto, tem que... Por que disse? Gloriai-vos nas tribulações, também nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência é esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tiago, tem de grande gozo quando passardes por várias provações, que a prova da vossa fé vai conduzir à maturidade. Se tem falta de sabedoria nesse aspecto, peça a Deus sabedoria para passar pela prova, porque não ignoramos os ardis de Satanás. Ele se transfigura até em anjo de luz, ora ele vem como serpente, ora ele vem como dragão. Não importa o rugido do dragão, não importa a astúcia da serpente, quem está de pé, olhe para que não caia, porque poderoso é o Senhor para vos guardar de não tropeçar. O apóstolo Pedro disse: se vocês acrescentarem virtude cristãs, virtude sobre virtude, nunca jamais tropeçareis, e vos será concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque pela sua grandiosíssima promessa, Ele nos concedeu que fôssemos participantes da sua santidade, nos deu tudo que diz respeito à vida. Em Cristo participamos da sua santidade. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, vestido de justiça, vestido de salvação, vestido de santidade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não vai ver no arrebatamento, não vê no dia a dia. Já pensou a gente não ver o Senhor? Imagina hoje domingo, se a gente não estivesse vendo o Senhor pela fé. Andamos por fé, não por visto. O justo vive da fé, tendo cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Irmão, não é fácil salvar a gente. Imagina os que ouvem a gente. Não é simplesmente fazer. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, a gente fez. Fez o que? Profetizamos em teu nome. Mais o que? Expulsamos demônio. Terminou aí? Não. Fizemos também muitas maravilhas. Jesus vai dizer: acontece que eu não vos conheço, para mim vocês são praticantes de iniquidade. Apartai-vos de mim, praticante da iniquidade. A sã doutrina é sadia, é saúde, é salutar, é santa e verdadeira. Manejar bem a palavra da verdade significa habilidade. Habilidade, conhecimento das sagradas letras. Lembra de Paulo com Timóteo? Timóteo, eu sei que tu sabes as sagradas letras desde a tua meninice. Que coisa bonita, né? Timóteo tinha a fé que habitou na sua avó Loide, habitou na mãe Eunice, que o pai dele era grego. Mas a fé da Loide, a fé de Eunice, passou a Timóteo. E com a instrução do apóstolo Paulo, irmão, se não dá para ser um Paulo, claro que não dá, pelo menos um Timóteo. Não dá para a gente ser um Timóteo, um Tito, não. A gente está muito
A fé está desse tamanhozinho. A vidinha, ó, não está fazendo inveja a ninguém. Mas cada um que se cuide, que não se envergonhe. Tem muita gente acanhado, envergonhado, tímido, com medo, e aí omisso. Por quê? Porque a vida não condiz. Já viu alguém falar com autoridade com uma vida duvidosa? Nunca. Porque se falar falsamente, a igreja sabe. A igreja tem o Espírito de Deus e sabe. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me conhecem e delas eu sou conhecido. Os que são de Deus escutam a palavra de Deus, os que não escutam porque não são de Deus, e escuta com discernimento e se alimenta da palavra de Deus, que a palavra de Deus é alimento. Manejar bem a palavra da verdade. O sacrifício é dividido em 3 partes: uma para Deus, outra para o sacerdote, outra para repartir. A gente, quando a gente ministra a palavra, tem uma parte que é para Deus, vertical, e tem uma parte para cá, e tem a parte para lá, e a espada corta para lá e para cá, não é assim? Manejar bem a palavra da verdade é essa: saber a parte que pertence a Deus, a parte que é o nosso alimento. Lembra de Jeremias? Achando as tuas palavras, logo as comi, e elas foram para mim alegria e o gozo do meu coração. Ezequiel, come o rolo, ele é doce, muito doce na tua boca, mas amargo, né? No ventre, ó. João comeu o livrinho doce e amargo também. Olha a experiência de Jó: não repusei as palavras do santo e prezei mais as tuas palavras do que o meu alimento. E não tinha Bíblia. Isso é uma vergonha para a gente. No dia de Jó, um dos livros mais antigos do mundo, o primeiro livro escrito, o livro de Jó, em considerações gerais pela história. Jó não tinha Bíblia. Jó é patriarcal, é período patriarcal. Ele remonta ao período dos patriarcas Abraão. Jó viveu 140 anos depois da prova, e tendo 10 filhos adultos, ele viveu uma média exatamente 180 a 200 anos, como viveu Isaac 180 anos, Abraão 175 anos, o Terá 205 anos, era a média de vida. Jó disse assim: eu te conhecia de ouvir com os meus ouvidos, passando de geração em geração, mas eu prezei a tua palavra mais do que o meu alimento. Ainda que ele me mate, nele confiarei, e minha esperança quem poderá ver? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e eu em minha pele verei a Deus. E viu lá no redemoinho. Agora Jó pensou que Deus ia aparecer para conversar sobre as provas. Não, Deus não conversa com ninguém sobre prova. Nunca na oração diga para Deus: Senhor, por que eu estou passando? Deus não conversa sobre prova nem com Jó. Sabe o que o Senhor foi conversar com Jó? Os céus, a criação, a glória dele, a majestade, como funciona o seu governo providencial. É isso. Quando o Senhor aparece a nós, não precisa falar de prova, é só gozar, só se alimentar, é contemplar a formosura do Senhor. Não se envergonhar. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. E Paulo falando de Timóteo, maneja a palavra de Deus, você não tem de que se envergonhar. Tua vida está no altar. Você foi chamado, você recebeu a unção, você recebeu a consagração através das minhas mãos e a confirmação do presbitério. Você foi ordenado, foi consagrado, você foi chamado. Desperta o dom que é em ti, não é? Reavive o dom. Fala, Timóteo. Timóteo segurava, dava úlcera no estômago. Úlcera no estômago, úlcera no estômago. Pode ficar: Timóteo, vai. Fala, redágua, repreenda, pregue, exorte. E aproveita, porque no futuro não suportarão a sã doutrina, as doutrinas de demônios. Já falava Timóteo, tem as doutrinas de demônios, doutrina de homens que se corromperam, hereges até. Mas vai ficar pior: o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias se levantarão.
mestres e doutores, com aparência de piedade, mas negando a eficácia, amante de si mesmo. Afasta-te, já no tempo afasta-te deste. Então não se envergonhe, não timidez, não medo nem omissão, mas convicção. Pregues a palavra. Irmão, estão pregando tanta coisa aí, mas menos a palavra. Os caras manipuladores usam a palavra como subterfúgio. Não prega a palavra, pega alguma coisa e tenta jogar um contexto da palavra. Mas olha só, pregues a palavra com insistência, né? Inster, a tempo fora de tempo. Quer dizer, prega a palavra em todo o tempo. Meus irmãos, tempo de pregar a palavra, não é? Precisamos pregar a palavra. Pegue a palavra, faça a obra de um evangelista. O que é um pregador, um evangelista? É um desbravador, um anunciador, um arauto, como está em Isaías 40. Prega com insistência, tempo e fora de tempo. Redarguas, é uma forma assim de corrigir. Repreendas, exorte, com paciência, com longanimidade, doutrina, ensino e instrução. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quer dizer, valoriza a chamada, a vocação, ordenação ao santo ministério. Quanta gente não valoriza mais sua chamada, sua ordenação, e estão brincando com a chamada. Pregar não é explicar. Pregar é proclamar. É o arauto. Vamos dizer que vai vir uma autoridade aqui, o governo do estado passar aqui, manda o arauto. Atenção, moradores desse bairro, vai estar aqui a personalidade fulano de tal. Como é que prega? A ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide por todas as nações. Receberei as virtudes do Espírito Santo, ser minha testemunha, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra. Assim como o Pai me enviou, envio a vós. Ide por todas as nações, pregando a remissão dos pecados e o arrependimento. Essa é a comissão. Agora vamos pregador. Ouvinte amado, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O apóstolo Pedro disse: debaixo do céu nenhum nome é dado pelo qual sejamos salvos. O pregador não explica, ele proclama. Como bons pregadores, precisamos proclamar, mas tem que conhecer a palavra. Agora o professor, o doutor, o mestre faz o que nós estamos fazendo aqui, tem que explicar. Paulo era evangelista, doutor dos gentios. Pregador, evangelista, doutor do gentio, apóstolo, Paulo. Agora eu quero falar sobre 3 chamadas divinas. 3 chamadas divinas, não mais que essa. A primeira chamada é para a salvação. Todos nós que estamos aqui recebemos a primeira chamada para a salvação, concordam? Todos aqui, só se tem alguém que veio aqui que ainda não aceitou Jesus, mas pelo que eu estou vendo aqui, todos estamos na primeira chamada, que é a primeira chamada é a chamada à salvação. O Senhor nos chamou para sermos salvos. Olha o convite da salvação: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimido ou sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Irmãos, olha só, a gente prega isso para o pecador, parece que é um... Não, todo dia que estamos cansados, sobrecarregados, vamos a Jesus, vinde a mim. Em mim vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Na verdade, há um jugo, há uma incumbência, há uma responsabilidade, há uma missão sobre os nossos ombros, mas os seus mandamentos não são pesados. Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Meu jugo é leve, ou meu jugo é leve, fardo é suave. Vinde a mim.
Quem tem sede, venha. Vende a mim e beba. Quem quiser, venha. Vinde após mim. Segue-me. Aprendei de mim. Tu está na primeira chamada. Nessa primeira chamada, ele chamou 2 discípulos, especificamente. Logo a seguir já tinha 70 discípulos para enviar uma comissão. E no dia de Pentecoste já tinha 120 para esperar a promessa, mas tinha 500 irmãos. Jesus apareceu 500 irmãos. Então a chamada que começou primeiro com André ou com Pedro, o primeiro chamado, estendeu a mais de 500 irmãos, que as multidões seguiam a Jesus, mas não queriam Jesus. Jesus um dia falou: vocês estão me procurando porque vocês comeram pão. Vocês não estão me procurando porque me querem, é porque comeu pão. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida, a palavra, o pão que permanece. Eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta não terá fome, quem bebe de mim não terá sede. Alimentos básicos, comida e bebida para a nossa estrutura. Então a multidão, 5.000 pessoas seguiam Jesus, várias intenções. Quando Jesus apertou o discurso, todo mundo ficou 12. Aí Jesus falou assim: cadê o pessoal? Senhor, foram embora. E vocês não querem também? Aí Pedro falou bonito: para quem, Senhor? Não é para quê não, não é para onde não, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aí sabe o que Jesus disse? Eu escolhi 12, mas tem um no meio de vocês que é diabo. 12 tinha um diabo e era no ministério. Ai, que problema sério. Eu não escolhi 5.000, eu escolhi 12 e tem um que é diabo. Depois disse: Pai, guardei em teu nome os que me deste, só um se perdeu, filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Aquele que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Mas graças a Deus estamos aqui numa igreja unida, é um ministério unido, eu creio nisto. Porque quem não é daqui sai, né? Saíram porque não era de nós. Se for de nós, estaria. Eu gosto que o João disse que nós temos a unção do santo, e pela unção do santo a gente sabe das coisas. Ele fala da unção que recebemos para conhecimento, e fala da unção que fica, que permanece. 1 João capítulo 2, versículo 20 e versículo 28. Eu não estou citando os versículos para ganhar tempo. Se eu for citar cada versículo, eu estou citando as escrituras de modo geral. A primeira chamada é para a salvação, e a segunda para o serviço. É essa aí. Primeira chamada, eu recebi, você recebeu. Segunda chamada, para o serviço, é a chamada do obreiro, é a chamada do trabalhador, é a chamada do servo, para trabalhar na seara, como semeador da palavra. É a chamada do mordomo, do embaixador, do mordomo, para zelar, guardar os tesouros. Jesus falou da palavra de um certo rei que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. É pregar o evangelho, chamado para pregar o evangelho, chamado para as missões. E uma das missões que nós estamos tratando aqui é ensinar. Quem ensina, haja dedicação ao ensino, esmere-se em ensinar e exercer o ensino. Aí eu vou voltar aqui, a importância fundamental do ensino. Mais de 70% do ministério de Jesus era ensino, ou foi ensino. Na abertura de Atos, capítulo 1, nós temos ali Lucas escrevendo: ó excelentíssimo Teófilo. Eu estou fazendo esse segundo tratado, que o primeiro é Lucas, para que você tenha ciência do que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Fazer e ensinar. Jesus fez, ensinou. Jesus ensinou, fazendo. É como a mãe não é? Ensina o caminho, ensina no caminho o menino que deve andar. Jesus chamou os discípulos para ensinar, para fazer os ensinar. Como eu fiz, fazer vós também. Paulo disse muito:
o que eu fiz, faça também, seja meu imitador. O melhor ensino é ensinando, o melhor ensino é o exemplo. Ensinar teoria é fácil, mas ensinar exemplo é difícil. Ensinar fazendo, ensinar com a vida é real diante de Deus. É isso que o Senhor quer. Teoria pode ser aqui, ó. Povo, honra-me com os lábios, meu coração está longe. Agora Jesus começou, não só a fazer e a ensinar. Olha o cuidado conosco, de nós mesmos e com a doutrina. A gente precisa fazer, depois ensinar. Ou enquanto fazemos, ensinamos. Se não estamos fazendo nada, não tem nada a ensinar. Eu não quero ouvir de quem não tem nada para ensinar. Pessoa crua não tem nada para ensinar, mas que passa o peso das provações. Paulo fala do peso de glória e das momentâneas tribulações. Momentâneas por quê? Porque a nossa vida aqui é muito rápida. Paulo fala do bom combate. Como é que Paulo pode falar bom combate? Leve momentâneas tribulações. Porque está cheio do Espírito, meus irmãos. No meio da fraqueza, a minha graça te basta. Paulo queria que o Senhor tirasse o espinho. Só por que eu vou tirar o espinho? Está cheio da minha graça? Segura aí. Fica aí na tua fraqueza e deixa a graça se aperfeiçoar em você. E que adianta não ter fraqueza ou não ter graça? Deixa eu contar para vocês um testemunho. Eu fui muito perseguido, eu sou bancário. Trabalhei no Banco Banerj. O tempo todo da minha vida, desde os 15 anos de idade. E teve um período, entre os 25 anos a 30 anos, que eu fui muito perseguido. Eu botei um propósito de buscar o Senhor nas escrituras, na oração, nos louvores. Eu pegava um violão, cantava 80 hinos, 100 hinos da harpa. Eu gostei muito de ouvir da harpa aqui. Meus irmãos. Porque lá de fora você tem que selecionar, tem muita coisa que não vale nada. Tem muita carnalidade, muito autoajuda, muito triunfalismo, muita letra sem inspiração que ninguém sente nada. Agora eu duvido você pegar uma harpa com todo o coração e cantar e a igreja não sentir. Que por um hino composto por pessoas que tinham peso, por missionários, que pisaram esta terra e sangraram, foram perseguidos, ganharam tomate podre na central do Brasil, evangelizando, pedrada, sangrando e cantando, ali evangelizando a central do Brasil. Paulo Neiva Macalão, sua esposa, e tantos, vocês não têm ideia de que Daniel Berg, Gunaving passou, os primeiros missionários. Hoje é uma brincadeira, a pessoa não tem vida com Deus, não tem vida de evangelho, entra para a indústria da música e grava aí, e vai para a mídia e só cantam isso. Nós temos mais de 600 hinos inspirados em nosso hinário, Assembleia de Deus. Batista tem seu hinário, Assembleia tem seu hinário, Presbiteriano tem seu hinário. As igrejas neopentecostais modernas não têm hinário. Tem que correr atrás de compositores para compor alguma coisa, para fazer o louvor, com raras exceções, meus irmãos. Mas se você pega, vocês sabem o que eu estou falando. E por que a Igreja Assembleia de Deus em tantos lugares abandonaram a harpa? Tem uma geração de 20 anos para cá, de 2000 para cá, que nem sabe o que é harpa cristã, que a invasão dessas músicas que são indústria invadiu a casa de Deus, e assim também as mensagens espúrias, tratando de banalidade, carnalidade, coisa simples dessa vida, que Deus já prometeu suprir as nossas necessidades, uma vez que buscamos, priorizamos o reino de Deus, as necessidades estão garantidas. Jesus falou: o Pai que cuida de passarinho, cuida de vocês também. Em Ageu, vinde, cortai madeira, fazei a minha casa, porque meu ouro e minha prata, fazei prova. Música vazia, sem inspiração. Pegava o violão, cantava 80 sem da harpa, depois lia a Bíblia 3 horas, depois de orar. Sabe como que eu orava? Eu vinha aqui no São Bento ao Amapá, nessa estrada orando, São Bento, Amapá, São Bento, Amapá. Eu fiz isso 7 anos,
Subi. Aí a perseguição foi total. Não estou aqui para falar de perseguição, vou falar só um detalhe. Muita perseguição. O dia inteiro. Eu saí arrebentado do trabalho, todo machucado, mas boca fechada. Aí um dia, quando eu saí do serviço, eu pulava e alegrava porque eu não tinha pecado. Duas coisas: eu não tinha pecado, eu não tinha mágoa no coração, eu pulava de alegria. Entrava no ônibus, abria minha Bíblia, vinha meditando. Chegava em casa, tomava banho, a molecada tá vendo futebol, 7 homens. Eu para casa, para um lugarzinho que minha mãe botou lá, e ali ficava. Eu busquei o Senhor 7 anos, seguido, subindo. Aí um dia, escuta só, isso aí que eu quero chegar. Eu cheguei no trabalho e fui recebido com educação, com fineza, com gentileza. A primeira coisa, vieram me abraçar e pegaram o cafezinho para mim. Falei, que negócio é esse? Mas aí, meus irmãos, quando eu olhei para dentro de mim, aquela coisa gostosa que eu sentia, não sentia mais. Fui recebido por eles, me aplaudiram, mas aquilo que eu tinha dentro de mim guardado, aquela coisa gostosa que me alimentava, não tinha mais. Sabe o que eu fiz? Cheguei em casa e disse, Senhor, vamos fazer o seguinte: manda a perseguição e volta o gozo, porque é melhor ser perseguido com gozo do que não ser perseguido e não ter gozo. A igreja hoje não é perseguida, mas não tem gozo do Espírito Santo, não está mergulhando no Espírito. É gozo do céu, negar a mim mesmo e levar a minha cruz, é gozo do céu. Para onde foi o gozo da salvação? Hoje lamentação, suspiros e ais. Não está faltando. Vou pegar aqui. Eu não preciso dizer para vocês que eu estou entregando o que o Senhor dá, né? Vocês sabem aí. Vamos lá, voltar aqui. Segunda chamada para o serviço. Nós somos servos, somos obreiros, somos trabalhadores da seara. Por isso está sendo aí o encontro, ou o seminário, né? Preparação de obreiros. Somos servos, somos obreiros, trabalhador da seara, semeador, mordomo, né? Trabalhamos na vinha, estamos em missões, em missão, somos missionários. E está falando 70% do ministério de Jesus é ensino. Atos dos Apóstolos abre com ensino. Sabe como é que fecha? E Paulo estava em sua casa alugada ensinando o reino de Deus sem qualquer oposição. Abre com ensino e fecha Atos dos Apóstolos com ensino. E dentro do livro está: perseveramos na doutrina dos apóstolos, ensino. E ensinavam no templo, ensinavam nas casas, ensinavam na sinagoga, ensinavam nas ruas. E os críticos disseram: vocês encheram Jerusalém desta doutrina. Oh, que maravilha! Vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Qual era a doutrina? Cristo, sua morte, ressurreição, ascensão, salvação, príncipe da vida, aquele que veio salvar, redimir, Jael. Em que numa pregação, quase 3.000, na segunda quase 5.000, porque tinha sinais. Primeiro sinal, derramamento do Espírito. Segundo, coxa andou. Os sinais hoje. Pregação vazia. Reino de Deus não consiste em palavra, consiste em virtude. Eu estou sabendo que tem muita gente inchada aí em Corinto. Eu vou aí, que eu quero ver não os inchados, eu quero ver a virtude. Não quero ouvir a falácia, eu quero ouvir a virtude. Reino de Deus não é falácia. Reino de Deus é virtude, é poder de Deus. Isso não vem de voz, é poder de Deus. Vou botar aqui mesmo, eu fico assim. Tá bom, deixa comigo, Então, meus irmãos, a importância do ensino. 21 epístolas são ensinamentos, são doutrinas. As escrituras são histórica, profética e doutrinária. As escrituras históricas, os irmãos sabem que a história bíblica ensina, a história bíblica ensina. Nos ensina que Deus aparece em cena, cria céus, terra, cria o homem à sua imagem e semelhança. Nos ensina que o homem caiu e que Deus agora tem todo um trabalho de restaurar, de salvar, de redimir,
de trazer de volta esse homem. A Bíblia ensina. A vida dos patriarcas, se você pegar a biografia, todos ensinam, principalmente a de José, né? A gente aprende com José, com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todo ensino. Os profetas, as escrituras são proféticas, e os profetas ensinaram. E por que não dizer os sábios também, os livros poéticos, que são sapiensais e devocionais, também nos ensinam a andar com Deus e ensinam a andar com os homens. Obrigado. Ensina a viver a verdadeira vida cristã. Então as escrituras foram escritas para o ensino, tudo que foi escrito para o nosso ensino. A prioridade da escritura é ensinar, segundo corrigir, redarguir, instruir e tornar-nos sábios para a salvação. Então, vamos seguir? Os profetas ensinaram, os livros poéticos ensinam, o livro de Jó, filosófico, teológico, filosófico, sapiensal, ensina como o justo sofre, por que o justo sofre. E a terceira chamada, primeira chamada para a salvação, a segunda para o serviço, que nós estamos aqui tratando do serviço do Senhor e preparando-nos para servir melhor. E a terceira chamada para a eternidade, por quê? Porque o tempo encerra. Trabalhar enquanto é dia, a noite vem. O tempo passa. Mas Paulo, ele foi feliz quando ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Jesus disse: Pai, glorifiquei-te na terra tendo consumado. A melhor forma de glorificar a Deus é fazer a obra, tá? Pai, glorifiquei-te na terra tendo consumado a obra que me deste a realizar. Jesus está prestando um relatório ao Pai em João 17, na sua oração sacerdotal. Primeiro ele fala desse mesmo, do seu ministério, para depois se referir à igreja e os cuidados que ele tem, que ele teve com a igreja. Ia para o Pai, voltar para o Pai, e as ovelhas não ficariam dispersas, porque subiria o outro Consolador, viria, que é o Espírito Santo, que a igreja soube muito bem. Irmão, já notaram a conversa deles com o Espírito Santo? O Espírito Santo caiu. Vamos lá. Jesus ressuscitou. Assim como o Pai me enviou, envia vocês. Recebeu o Espírito Santo. Soprou. Primeiro sopro em Adão, no Éden, o homem foi feito alma vivente, horizontal. Segundo sopro de Cristo, o homem foi feito espírito vivificante, vertical. Em Adão, alma vivente. Em Cristo, espírito vivificante. Recebemos a imagem do Adão, recebemos a imagem de Cristo. Recebemos a vida horizontal, nascido segundo a carne. O que é nascido da carne é carne, mas nascido segundo o Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. A igreja foi inaugurada na vertical. Israel, o Antigo Testamento é terrenal. Até no milênio Israel será terrenal, mas a igreja não é terrenal. Jesus não inaugurou a igreja quando estava na carne. Aliás, ele falou: Pilato, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse daqui, eu não estaria aí nas tuas mãos, nem os meus entregaria, mas meu reino não é daqui. Jesus inaugurou a igreja do outro lado da vida, depois de haver ressuscitado, ministrado aos discípulos, subido ao Pai, e agora o Espírito Santo descendo para encher a igreja, para batizar a igreja com o Espírito Santo e dar capacidade como ferramenta, trazendo os dons e os ministérios, trazendo a unção especial, revestimento de poder. Ficai em Jerusalém até que lá do alto sejais revestido de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, de súbito, desceu o Espírito Santo, como um vento veemente, forte, impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas como de fogo, e descia as línguas e pousou sobre cada um deles e deu a capacidade de falar em outras línguas. E ali eram mais de 14 nacionalidades, pelo menos contadas. Eles falaram a língua de cada representante ali, a língua pátria. Mas não fica só aí. Paulo fala que quem fala a língua não fala os homens.
fala a Deus. E em espírito, em mistério, fala com Deus. Ninguém entende, ninguém compreende. Língua devocional, a não ser que seja congregacional, interpretável. Nós temos língua devocional, que é do batismo, que é o dom do Espírito Santo. Temos os dons do Espírito Santo, que são as línguas congregacionais. A um é dado variedade de língua, e a outro, pelo mesmo Espírito, interpretação das línguas. Línguas interpretáveis, línguas não interpretáveis. Quando é interpretável, ela é devocional, e em espírito, quem fala línguas estranhas, edifica a si mesmo, e em espírito fala com Deus em mistério. O seu entendimento racional não entende, mas seu espírito ora de fato. Minha mãe, que dorme no Senhor, tinha dom de cântico em mistério. Que coisa linda! Oh, meu Deus! Tempo do seu pai, Maria de Melo. Outras dizem: irmãos, cântico em mistério, a gente não vê mais isso. Que lindo! No Parque Fluminense tinha uma menina que o senhor tomava ela em cântico em mistério, magrinha, ia multiplicando, uma oitava acima, e outra oitava, parecia que a menina explodia. E a igreja quietinha, enquanto a menina cantava em mistério, cânticos espirituais, cantando ao Senhor, salmodiando com hinos, mas tem cânticos espirituais. Cânticos espirituais é cântico do Espírito, pelos dons espirituais, não é cântico em nosso vernáculo, em nossa língua, não. Cadê isso? A interpretação das línguas, não é porque é poliglota, não. O Espírito dá o dom de variedade de língua, interpretação da língua. Tudo isso faz parte de ferramenta para o obreiro exercer o ministério de Deus. São 9 dons e diversos ministérios. Todo esse poder pentecostal ficou, eu vou falar legado, desprezado pela modernidade, pelas inteligências humanas, pelas estratégias humanas, pelo um sistema de homens inteligentes que não depende do Espírito Santo, com suas habilidades, com suas estratégias, com seus mecanismos, fazendo da igreja clientela e do seu ministério uma empresa. Cercado de segurança armada até os dentes. Não é anjo do Senhor, é segurança armada até o dente que corta na bala. Rico, não tem onde botar dinheiro, são os mercenários que vão dar conta ao Senhor naquele dia, mas a simplicidade do Evangelho continua com Paulo, Timóteo, e como princípio para nós nesta manhã, com seriedade, com temor, com santo temor e tremor, fazendo a obra daquele que nos enviou, porque a eternidade vem. Quando a igreja for arrebatada, ela vai comparecer ao tribunal de Cristo para julgamento das obras, avaliação das obras, para efeito de galardão, de prêmio e recompensa. Trabalhar enquanto é dia, a noite vem. Não é querer ser obreiro, a gente é obreiro por chamada, por vocação. Muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Tem muita gente chamada para a salvação, mas para a obra é dedo. A seara é grande, mas os obreiros são poucos. Eram multidões, mas era só 12. Era só 70. Chamado específico, é disso que eu vou falar agora. Paulo fala de ministérios específicos, chamadas diretas. Por que dizer tempo integral? A igreja hoje só reconhece as convenções, o ministério de evangelista e apóstolo, mas são 5, ou melhor, de evangelista e pastor. Pastores e evangelistas, é o que as nossas convenções ordena pastor e evangelista, mas são 5 ministérios e os outros. Quais são os ministérios específicos? Está em Efésios 4:11, apóstolos, uns Deus constituiu apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres, doutores ou mestre. No grego é pastor mestre, porque a função de quem ensina é pastoral, é ensinar o que? É pastorear o que? Alimentar, apacentar, alimentar o que? Com a palavra. Isso fala pastor, mestre. Nem todo pastor é mestre, mas o mestre é pastor se está no exercício, por isso ele é pai, dentro do contexto, mas pai é Jesus, é o Senhor. Eu estou dizendo assim como pai na fé, tá? Então vamos lá. O apóstolo hoje é missionário, tá? São os missionários. Meus irmãos,
Eu e minha esposa fomos atender um convite de um seminarista nosso, e o pastor era apóstolo, e a esposa dele era apóstola. Uma igreja grande que ia de uma rua a outra, o apóstolo e a apóstola. E aí da gente, se tropeçasse, aí quando eu ia, o apóstolo e a apóstola. Quando chegou na hora do ofertório, ele trouxe uma palavra de ofertório, meus irmãos, para comover todo mundo. Usando a analogia, se Deus entregou o filho dele, do maior preço, do maior presente, então imagina que você tem que entregar tudo. Relógio, tudo que tem direito, entregar tudo. Então a situação era essa. Depois chamou a gente, posso falar, né, meu pastor? Não estou maculando, estão dizendo quem? Chamou a gente para, sei lá, um lanchezinho. Eu não vou dizer o que botaram lá para a gente, não. Aí pegou o envelope, perdoa, tá, irmãos? Eu estou falando que eu estou falando estou denunciando. Pegou o envelope no meio de todo mundo, ó, isso aqui é a benção do irmão, botou. Quando chegou em casa era R$50 que não dava para pagar nem a Uber, que era longe onde nós fomos. Teve coragem de fazer isso. Era o apóstolo e a apóstola. Não tem apóstolo. O apóstolo, ministério apostólico, direto por Deus, na ordenação, são 12. Matias escolhido no lugar de Judas Iscariotes. Está lá os fundamentos dos apóstolos na cidade santa, e Paulo, que entra como apóstolo dos gentios. Então, mas quem são os apóstolos? Os apóstolos são os missionários. O ministério apostólico ou de missionário é para sair. O que adianta missionário com carteirinha no bolso dentro de casa? Não, missionário é para sair. Os missionários saíam para plantar a igreja, para expandir a obra. Quem tem a chamada missionária, eu sou missionário, então sai. É para fora, não é nas quatro paredes. Missionário é para fora, como os apóstolos eram enviados, como Paulo e Barnabé, para fora. Honra a chamada, se de fato é. E o evangelista acompanha o apóstolo. O apóstolo ia, plantava as igrejas, e o evangelista fazia as cruzadas, como porque vê, por exemplo, Filipe. Quem lembra das cruzadas que Filipe fazia em Samaria, aquela grande cruzada, e pregando a Cristo, e os demônios saíam das pessoas até gritando, e sinais e prodígios eram feitos por Filipe, e o pessoal dava atenção que Filipe falava, tá? Porque eu ouvia e via os sinais. Estevão fazia sinais, foi cortado cedo, né? Filipe, Diácono, fazia sinais, então não estava só com os apóstolos, não estava restrito a Pedro, não estava restrito a Paulo, que Estevão estava cheio de sinais e prodígios, está lá no texto. E Filipe pregava a Cristo, e pelas suas mãos o Senhor fazia maravilha, curava os enfermos, os demônios saíam gritando. Mas tanto os apóstolos como Filipe para fora. Ser evangelista é para fora, evangelista dentro de casa. Evangelista. Mas você está evangelizando onde? Não, eu estou aqui. Não, então não é evangelista. Ou então está fora de função. Se é evangelista, sai. Se é missionário, evangelista, sai. E é para viajar para os Estados Unidos. Vocês entendem, né? É para sair, meus irmãos. O Senhor tem mistério para dentro e para fora. Tem que entender o caráter da nossa chamada. É ou não é? Fazer certo, irmão. Não entrar em choque com a vontade de Deus, que a gente vai ter problema. Chamada nenhuma, não existe isso. Todo mundo tem chamada para a salvação e para trabalhar. Nós estamos falando aqui de especialidade, de ministério específico. Assim como Deus chamou os profetas do passado, os sacerdotes do passado, os juízes do passado, os reis no passado. No ministério de Cristo, na era da igreja, nesse período apostólico, que é o da igreja, seguidos de apóstolo aos missionários que saem. Por isso, chamada missionária tem que ser missionário mesmo. Se for igual João Marcos, vai voltar, né? Na primeira viagem. Quando João Marcos viu a luta apertando, que irmãos, para enfrentar lá fora, principado, potestade, tomar o reino de Deus à força, rebatar as ovelhas. Jesus amarrou o valente, mas o valente se movimenta muito e cria situação impossível
Se não tiver chamado e a garantia, o envio do Senhor, não aguenta, volta para dentro de casa na primeira dificuldade. Agora, se é missionário, mas não vai. Missionário não fica rico. Já viu missionário rico? Já viu missionário rico? Missionário de vídeo que tem, larga tudo, vende tudo e vai sem nada, vai com mala. E o que tiver lá vai distribuir lá. Missionário rico hoje, nunca vi isso. Pastorada rico, nunca vi isso, meus irmãos. Isso não é bíblico. Isso aí é outra coisa. Isso é mercantil, mercadejar os dons de Deus. Pois é. Os apóstolos hoje são os missionários, saem. Os evangelistas saem. Quando os apóstolos implantam a igreja, o evangelista sai. Porque o evangelista não cria, o evangelista gera, mas não cria. Evangelista ganha as almas para Jesus. Quem cuida é os pastores locais. O missionário abre a obra, edifica ali, põe outros ali, vai em frente. Era isso que faziam os apóstolos. Se a gente buscar aqui no Parque Fluminense, também aconteceu. O pastor Júnior Henrique Gomes fundou essa obra aqui. O Parque Fluminense colocou Casimiro. Pastor Casimiro era presbítero, foi consagrado pastor, estava lá. Casimiro me batizou com 11 anos de idade. É o grande desbravador dessa área aqui. E se a gente busca, tanto a qualquer área de Caxias ou da Baixada, tem, meus irmãos, tem os missionários, que com aquelas botas, com aquele lampião, pisando as lamas e evangelizando os bairros, meus irmãos. Evangelizando os bairros, ganhando alma para Jesus, levando a igreja consigo para o evangelismo. Depois pegaram o domingo e colocaram ensaio. Aí parece que uma coisa que acontece no lugar, todo mundo ensaio. Domingo é dia de ensaio. Era dia de evangelização, de buscar as almas, dia de ensaio. Eu não vou denunciar muito não. Eu estou numa igreja aqui junto no meu pastor. Nós estamos só relembrando a descaracterização. E nós somos Assembleia de Deus, a gente sabe como são as coisas. Bem, os apóstolos, missionários saem, evangelistas saem. E os profetas? Os profetas iam de igreja em igreja. Os profetas hoje, meus irmãos, são os que profetizam pela inspiração, pela revelação, pelo entendimento aberto, a palavra de Deus. Porque profeta tem visão. Se não tem visão, não é profeta. Lembra? Visão de Isaías. Os profetas são os pregadores da palavra, tá? Que não são vendedores da palavra. Pregadores da palavra que saem de igreja em igreja. Os pregadores, alguns avivalistas, mas eram itinerantes, saía de igreja em igreja. A diferença do evangelista é que fazia cruzadas, arrebanhando, trazendo alma para Jesus. Já os profetas de igreja em igreja, exortando, confortando, edificando. Não é bom, irmãos, quando vem um profeta do Senhor? Não estou falando de onde profecia agora, onde profeta da palavra. Tem que ouvir a palavra, e ouvir a palavra com revelação, meus irmãos, com unção, com graça. Nesse momento eu estou fazendo aqui o papel de profeta, e estou fazendo o papel aqui de mestre, pela misericórdia de Deus. Pois é. Pega o itinerante, que lembra lá que Gaio, Demétrio, esqueci o nome dele, que excluiu os irmãos da igreja lá em 1º e 2º João. Era Demétrio, Gaio, Diótrefes, ambicioso, procurava o primado na igreja, resistia às palavras do apóstolo João e proibia os irmãos de receber os pregadores, os missionários. Por que pregadores? Porque o cânon está completo. A escritura é uma revelação, é a revelação de Deus completada do Gênesis e o Apocalipse. Não tem mais nada a revelar em termos de escritura. Agora o Senhor nos faz desdobrar a revelação e transmitir a revelação. Esse é o papel dos profetas. Não é dom de profecia saindo aí, entregando mensagem para todo mundo, e casa, e envelope, essas coisas, como tem aí. A pessoa chamou o profeta para ouvir revelação. Não é isso não. Revelação está aqui, ó, na palavra. Não que Deus não revela, irmãos. Os dons espirituais, a gente é pentecostante, sabe que Deus pode levantar um vaso aqui na casa e falar com todos nós e revelar a gente.
né? Deus não faz nada sem avisar. Tem gente que não dá atenção que o Senhor está avisando. De alguma forma ele avisa. Ninguém é pego tão de surpresa, não. É que não dá atenção. O Senhor fala através de sonho, através da palavra, fala na voz interior do Espírito, fala na mente, fala no coração. Usa alguém para falar. Então, o importante é que Deus fale. Deus fala de muitas maneiras, de muitos modos. No passado, no presente é o Filho. Alguém disse para mim assim: eu não entendo. Os profetas diziam assim: veio a minha palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Jesus disse assim: eis que falo no meio do meu povo. Ele não entende que ele está vivo no céu e usa na terra, no ministério da palavra, usa nos dons espirituais. Nos dons espirituais, a um é dada a palavra sabedoria, dom de revelação, a outra é dada a palavra da ciência. Tudo sobrenatural, sabedoria sobrenatural, ciência sobrenatural. E a outra é dar discernimento de espírito. Irmãos, sabedoria natural é uma coisa, sabedoria sobrenatural é outra. Paulo disse que a sabedoria de Deus está oculta em mistério. Não a sabedoria dos homens, que na igreja de Corinto ele desistiu. Eu não venho a voz em palavra persuasiva de sabedoria humana, porque eu não quero que vocês apoiem a fé em sabedoria humana, mas eu venho pregar Cristo crucificado. Eu venho em demonstração de espírito de poder. Todavia, entre os maduros, entre os perfeitos, falamos de sabedoria, mas a sabedoria de Deus é oculta em mistério, que nenhum desses príncipes souberam, que se soubesse nunca crucificaria o Senhor da glória. Então existe, eu estou falando de profetas. Esse termo é amplo, abrangente. Tem os profetas canônicos do Antigo Testamento. Tem os profetas não canônicos, como Elias e Eliseu, não escreveram. Tem outros que aparecem também nas escrituras. É Gad, Jonatas, né? Jonatas, lá de Davi. Natan, Gad e alguns outros. E temos profetas escritores, como vai de Isaías a Malaquias. Profeta não escritor, como exemplo, Elias, que representa o profeta, nunca escreveu, nem Eliseu. Mas era um profeta. No Novo Testamento, todos que tiveram a capacidade de escrever as escrituras são profetas. Quem escreveu a Bíblia? Trazendo para os apóstolos, Tiago escreveu, Pedro escreveu, João escreveu, Paulo, chamado posteriormente, também escreveu. São profetas, escreveram a palavra, profetizaram, entregaram a mensagem. Eu recebi do Senhor que também vos entreguei, tiveram autoridade para escrever a Bíblia. Mas depois que a Bíblia foi completada, ninguém tem autoridade ou unção mais para isso, que não precisa sim dobrar o joelho, pedir ao Senhor para abrir nossos olhos. Precisa examinar as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus é a palavra de Deus, a palavra que estava com o Pai e foi revelada e se manifestou na carne e está viva no céu. E Jesus agora toma o seu corpo, a igreja é corpo. Interessante que cabeças, o último cabeça foi cortado, João Batista. Depois Jesus falou assim: ó, vocês aí perguntaram quem é o maior, quem é o maior. Jesus, não, peraí. Não é igual lá no império, não. No império os grandes exercem autoridade. Vocês são serviçais, vocês são servos. Servo de muito, servo de todo. O maior é quem mais serve. São criados. O filho do homem não veio ser servido. O filho do homem veio servir das suas vidas. Eu não estou servindo? Olha só, eu vou lavar os pés de vocês. Vocês me chamam mestre e Senhor, e eu sou mestre e Senhor. Eu, como mestre e Senhor, estou lavando os pés de vocês, para que vocês lavem os pés um dos outros. O maior é o mais humilde. Pega uma criança, botou no meio aqui, ó. Está vendo essa criança? Pois é. Não tem grande. Jesus é o cabeça, o único cabeça, a gente é o corpo. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo glorifica o Pai e o Filho. E disse o Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E o Espírito disse a Pedro, e o Espírito disse a Filipe, sempre o Espírito como executivo, atos do Espírito Santo, mediante os seus apóstolos, ou mediante a igreja, mas os atos são do Espírito Santo. Eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas eu vou enviá-lo-ei quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, justiça e juízo, quando ele vier, para lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Quando ele vier, vos ensinará todas as coisas, guiará em toda a verdade e anunciará o que é dever. Olha o resumo: quando o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar de todas as coisas.
4 evangelhos e a proclamação de Atos. Ele vos ensinará todas as coisas, as epístolas, guiando vocês em toda a verdade, e anunciará o que é devido, o Apocalipse. É o Espírito Santo. É o Espírito que faz. É o Espírito que usa. É o Espírito que unge. É o Espírito que enche. É o Espírito que revela. Habitou sobre Jesus o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conhecimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do Senhor, o Espírito de temor do Senhor. 7 Espíritos, plenitude do Espírito. O Cordeiro tem 7 olhos e 7 pontas, que são os 7 Espíritos de Deus, na totalidade da sabedoria, da revelação e na totalidade do poder. Espírito de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, conselho, revelação, mente de Deus, olho de Deus. Espírito de fortaleza, poder de Deus. Espírito do Senhor, poder de Deus, para unção. Espírito de temor, de honra ao Senhor, de temor, de reverência, de respeito. O Espírito Santo trabalha na hora da revelação e do poder. Na revelação, na palavra, o poder são os sinais. E os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes falar dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles saíram por toda parte. E o Senhor ia confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. O escritor aos Hebreus diz: essa salvação anunciada inicialmente pelo Senhor foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus com sinais e prodígios e muitas maravilhas do Espírito Santo. É Espírito e poder, é sabedoria e poder. Profetas de Deus fala pelo Espírito com sabedoria e poder. Ministra pela unção. Tem visão, tem revelação, porque Deus quer revelar. Deus revela. Deus revela. Não falei nada de mim hoje aqui. Tenho certeza disso. A não ser o testemunho que eu dei, mas com muita reverência. Que não me interessa. Eu tenho que ir para minha esposa, não me interessa. Não quero a palavra aqui, ó. Está aqui, mas eu quero aqui. Vocês já notaram que toda a promessa de Deus tem um condicional, tem um se? Prega-se as promessas, mas não prega as condições, não prega os requisitos, não prega as exigências. Se creres, se fizeres, se cumprires, se converterem, se arrependerem, se humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se converter. Irmãos, pega aí, humilhar e se converter, pronto. Como é que deve haver oração se não tem humilhação e conversão? Às vezes tem uma mentalidade, parece que precisa se converter. Meu irmão, converter todo dia, se arrepender todo dia, se quebrantar todo dia. Ter o coração maleável, né? Está em espírito com o Senhor, crucificando a carne com suas paixões e concupiscência. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem que cuidar de vós. Nós temos um mestre. Alguém colocou assim, eu li o pastor Antônio Gilberto, esse dedo aqui é o apóstolo, que comunica todos os dias, esse dedo aqui é o profeta aponta. Esse dedo aqui que mais aparece é o evangelista, carrega a cidade. E esse aqui é o pastor casado com a igreja, e esse pequenininho aqui é o mestre. Podemos falar também sobre os ministérios, estou terminando, tá? Os ministérios auxiliares. Os ministérios auxiliares. Eu coloquei aqui servo, serviço, diaconai, diaconia. Romanos 12 fala assim, 12, 6, 8. Tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é a profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério,
seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação e ensino. O que exorta, exortar é um dom. Use esse dom para exortar. O que reparte, repartir. Faça com liberalidade, é generosidade. O que preside, ai meu pastor, preside bispo, superintendente, congregação, o que preside com cuidado. O que exercita misericórdia, ministério de misericórdia, socorro com alegria. Então aqui tem uma participação. Quem não está no ministério específico, chamada específica, tem a chamada geral, auxiliar para o serviço. Agora eu quero chamar a atenção aqui. Tem diferente dom segundo a graça que nos é dada, irmãos. Não podemos ir além do que está escrito, não podemos falar além da graça recebida, ou além da fé. A graça é a capacitação, a unção, e a fé é a experiência, meus irmãos. A nossa fé só é fé. Tiago diz que a fé sem obra é morta. Só é fé se tiver obras de fé. Fé todo mundo tem. Tiago disse, até os demônios creem e estremecem, mas e as obras? Obras de fé. Tiago disse assim, mostra a tua fé sem as obras, porque eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Não é obra de salvação, é obra dos salvos. É as obras que nós fomos preparados para andar nela. Pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, a salvação, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo para as boas obras. Essas boas obras que Paulo tanto exortou a Tito, a Timóteo aí, é as obras de fé, de acordo com o dom da graça. É graça, é imerecível. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Não adianta querer profetizar a fé que não tem. Vai fazer feio, trazer problema, né? Queria por isso falei, a gente só pode pregar, ensinar aquilo que vive. Vive pouco, ensina pouco, fala pouco, dá saudação. Estou alegre com Jesus, irmão. Graças a Deus, estamos na jornada, na fé. Vamos, irmão, vamos firme. Cara dessa. Agora, se tem uma experiência, está vivendo uma experiência com Deus, meus irmãos, eu quero contar aqui, para a edificação da fé dos irmãos, a experiência que eu estou vivendo com Deus. Aí, irmão, não tem mais isso também. Culto é muito mais cantar em tantos lugares, é só cantar. Canta meia hora. Liturgia, né? Moderna hoje é assim, canta. Ministério do Louvor, canta meia hora. Aí a leitura oficial, aí senta, vamos ouvir mais canto. Fulano canta, às vezes dá oportunidade, a minha pessoa que está no Ministério do Louvor, canta, que vai embora o tempo, vai embora, canta. Quando dá assim umas 15 para as 9, 10 para as 9, aí vem alguém com uma palavra rápida, que o irmão tem sabedoria, sabe que, né, o pessoal vai levantar amanhã cedo, não é por muito falar, em muitos lugares está assim, né? A gente sabe que aqui não é assim, que a gente já sentiu o ambiente, a gente conhece as raízes daqui. Ora, a igreja precisa de palavra de Deus, é a palavra que edifica, é a palavra que sara, é a palavra que salva. Palavra de Deus na unção do Espírito, o Espírito e a palavra e a igreja dizem vem, quem ouve diga vem. O Espírito e a esposa dizem vem pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem muito conhecimento que eu não posso falar, também não precisa. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, a dedicação ao ensino. Que exorta, use esse dom de exortar. Que a pior coisa é a pessoa não ter dom de exortar, querer exortar. Meus irmãos, que é dom. Tem o dom de exortar, exorta e desperta, que a igreja recebe. Agora quem não tem o dom, vai querer dar lição de morar na igreja, falar besteira? Não! Tem o dom de exortar, exorta segundo a palavra de Deus. A palavra exorta, consola e edifica da parte de Deus, pela unção, pelo dom celestial. Agora, deixa eu fechar aqui agora com cuidado pessoal, que é rápido. Depois falamos tudo isso, cuidado pessoal.
Por que tem aqui as doutrinas bíblicas? Não tem tempo para falar sobre isso, também ficaria muito cansativo. A classificação geral das doutrinas fundamentais. Todo obreiro, irmãos, toda obreira deve passar por um seminário básico médico para a gente aprender acerca da doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina da Trindade, doutrina dos anjos, doutrina dos homens, ou a antropologia do homem, doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina da igreja e a escatologia. São 10 doutrinas na Bíblia que são rudimentares, são fundamentos. Todo bom seminário ensina essas 10 doutrinas. Doutrina de Deus, teologia. Doutrina de Cristo, cristologia. Doutrina do Espírito Santo, pneumatologia ou paractologia. Doutrina da Trindade, a Santíssima Trindade, a triunidade divina. Doutrina dos anjos, tem os anjos eleitos e os anjos caídos. Doutrina do homem, a criação do homem, antropologia. Como Deus criou o homem, qual o propósito? Em essência e de função. Doutrina do pecado, armatiologia. Doutrina da salvação, soterologia, doutrina da igreja, eclesiologia, escatologia, segunda vinda de Cristo, ou doutrina das últimas coisas. A Bíblia também nos mostra acerca da chamada doutrina de demônios. Doutrina de demônios, doutrina dos homens, heresia, já falamos sobre isso. Agora vamos para o cuidado de si mesmo. Vou fechar aqui. Mais 10 minutinhos. Irmão, a gente é carne, a gente é matéria, tá? A gente cansa. Os espíritos não cansam, mas a gente cansa. Deus não cansa, Satanás não cansa. Os anjos não cansam, mas a gente cansa. Quem tem corpo? Estamos na matéria. Concorda? Tem que beber água, comer. Vamos lá. Qual o cuidado pessoal do obreiro? Primeiro vamos pegar a área física. Precisamos cuidar do nosso físico. Como é que cuida do físico? Número 1, alimentação, boa alimentação. Imagina eu com 68 anos de idade e meio, vou chegar agora, está ali minha esposa. Eu não posso comer qualquer coisa, não dá para bater uma feijoada, não dá, meus irmãos. Não é? Boa alimentação, tem muita coisa aí que não dá, vai fazer mal, mas se vocês têm nutrição, têm informação à vontade, boa alimentação. Segundo, exercício, a gente precisa exercitar. Terceiro, repouso, descansar um pouco. Então, principalmente, fisicamente, o obreiro precisa se alimentar bem, ter exercício, atividade e repouso e descanso, certo? Na área emocional, temperança, constância, equilíbrio no que vê, no que ouve e no que fala. Esse cuidado emocional, a Bíblia diz que quem guarda a sua boca, guarda a sua alma das angústias. Se falar demais, vai ficar angustiado. Falar demais vai sair do espírito. Então, esse equilíbrio emocional, também como a gente recebe as notícias, tem que ter um equilíbrio, né, emocional. Tem que ter uma, um preparo, uma capacidade comedida. A palavra temperança vem de temper. Temper é igual a tempo. Sabia discernir o tempo e o modo, que para todas as coisas tem um tempo. Minha questão emocional também vem de agressão, ira, destemperamento, não é? Não pode ter mágoas, ressentimento, raiz de amargura. Interessante que a raiz de amargura é a primeira coisa, nos priva da graça de Deus. Entrou amargura, entrou ressentimento, entrou mágoa, entrou pedência, já cortou o fluxo da graça. Pode esperar que quem guarda ressentimento fica vazio da graça. Porque o espírito da graça está lá em Hebreus. Cuidado para que não brote raiz de amargura, ressentimento em nós, para que não sejamos privados da graça. Segundo, raiz de amargura, ela faz com que a pessoa vai dividir a sua amargura, vai contaminar muitos. Que ninguém fica amargurado sozinho, tem que dividir. Até para alguém dizer, coitado, que dó, não é? Sabe o que fizeram? Ah, meu Deus. Aí está com raiva, bota outro com raiva também do fulano de tal, e às vezes é tudo fofoca. O temperamento, lidar, meus irmãos, com pessoas, lidar com relacionamento é difícil. Seguir a paz com todos. Quando depender de vós, tem de paz com todos. Seguir a paz, procure a paz, busque a paz. A paz é construída. Para ter paz, tem que engolir muito sapo, tem que fazer de bobo. Tem que perder. Não, você está certo. É verdade.
me perdoa. E às vezes não é nada disso, mas tem que ser. Construir relacionamento, ideia diferente, cabeça diferente, se não é fundamental, tá bom. Vestir é fundamental, agora a cor da roupa não. Não gosto de branco, não gosto de azul, gosto de amarelo. As coisas que são fundamentais tem que ter ali unidade, que não são fundamentais da liberdade, ué. Você vai no self-service, você come o quê? Come o que quer. É bom esse serviço, né, de self-service. Uma comida feita também, aqui como aqui, é um negócio tremendamente maravilhoso, pela mão das irmãs experientes. Mas, liberdade. No mercado, antigamente a gente era servido, né? Pegar aquela concha. Hoje você chega no mercado, está lá as patilhas, você pega o que quer, o que desejar. Você vai no restaurante, entra o que desejar. Enfim, todas as lojas, shopping, é montada assim agora, na liberdade. Essa é uma liberdade positiva. Então, no nosso temperamento, nas nossas emoções, tantas notícias que chegam, como essa movimentação, sabe? Essa fermentação. Cuidado mental. Prudência. No que pensa, no que sente, pronto para ouvir, tardio para falar, se irá. Cuidado da mente. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Nossa vida cristocêntrica, a gente tem a mente de Cristo. Paulo diz que nós temos o sentimento de Cristo, a mente de Cristo, a vida de Cristo e a força de Cristo. Filipenses 1. Cristo é a vida nossa, é a vida do crente. Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Filipenses 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Filipenses 3. Deixo tudo, até considero como perda para seguir o alvo Cristo. E Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, olha o detalhe. Se no capítulo 1 de Filipenses, Cristo é minha vida, no capítulo 2, ele é meu sentimento, cuida das minhas emoções, da minha alma. No capítulo 3, ele é meu alvo, o único alvo. No capítulo 4, ele é minha força, posso todas as coisas. Agora você pega o contexto, sei estar, sei passar, por isso, por aquilo outro. Aprendi, fui disciplinado. Ter muito, ter pouco, ter, não ter, posso todas as coisas, me fortalece. E o cuidado da vida moral, isso aqui é muito sério. Vida moral, irmãos. Honestidade, sinceridade, retidão, cumprir deveres. Dever de caráter, boa reputação, para não haver escândalo, né? A vida moral, meus irmãos. A vida é tanto pula-pula, roda-roda, tanto monte-vale, mas a moralidade está comprometida. Paulo fala de irrepreensibilidade, ninguém é perfeito, mas existe uma conduta, uma ética, um comportamento moral, que a gente passa no estreito, né, assim, para ficar direito, para não questionar nossa vida e nosso ministério. E por fim, cuidado com a vida espiritual. Vida no altar. O obreiro nunca pode tirar a vida do altar. Aliás, quem coloca a vida no altar é para deixar. Lembra do hino, quando tu estiveres no altar? Vida no altar, santidade, vida de oração e consagração que sustenta, irmão. Vigiai e orai, para quê? Para que não entreis em tentação. Escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar. Pilhem essas coisas que eu vi, para que não pequeis. Vida espiritual, vida no altar, santidade, vida de oração, consagração, vida na palavra de Deus, que nós estamos fazendo aqui, a igreja propôs isso. Vida no Espírito, andar no Espírito, vida de aproximação, de comunhão, para termos união e a graça de Deus para a obra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E glória a Deus, muito obrigado, meu pastor, presidente, o pastor que nos convidou, toda a igreja que está aí conosco. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém? Aí.